Olá, meninos! Bom, fazendo mais um vídeo aqui para vocês, para a gente resolver algumas questões do Enem, tá? Coloquei uma parte aqui de questões. Bom, pessoal, eu sei que a gente já viu separação de misturas, eu coloquei umas questões aqui, tem umas dos Enems mais recentes, tá? Para a gente poder resolver. Então, vamos lá. Nós vamos estar vendo aqui questão de separação de misturas, tá? Nós vamos fazer um exercício aqui que a gente não tinha feito em sala, que é esse daqui do Enem 2017, tá? Eu achei um exercício bastante interessante. Olha, vamos ler ele aqui. A farinha de linhaça é um produto natural que oferece grande benefício para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo dessa semente, rico em substâncias lipossolúveis com massas moleculares elevadas. A farinha apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais e hidrossolúveis. Considerando o esquema que resume um processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça dourada. Então, meninos, isso que nós estamos vendo aqui é um fluxograma, tá? Então, o fluxograma, ele descreve passo a passo aqui, né, de maneira gráfica, o que seria feito para a gente poder separar essa farinha de linhaça, tá? Uma coisa que ele falou que é importante, que a gente tem que extrair o óleo da farinha de linhaça. E o óleo, ele é lipossolúvel. O que é lipossolúvel? Lipo é de gordura. Então, ele é solúvel em gordura. Então, ou seja, ele não vai ser solúvel em água. Questão de polaridade, né? As partes, o que é lipossolúvel é apolar. O que é aquoso, né, que se dissolve em água, a gente fala que tem uma característica polar. Então, o óleo, as vitaminas, as fibras, elas são insolúveis em água. Quer dizer que elas vão ser solúveis em uma parte orgânica, uma parte apolar, tá? Então, olha só. Então, aqui, primeiro, a gente pegou a farinha de linhaça. O que foi acrescentado? Adição de éter etílico seguida de agitação. Gente, o éter etílico, aqui foi um processo que, para poder extrair aqui alguma coisa. Esse éter etílico é uma parte orgânica. Então, ele se dá bem com a parte lipossolúvel, tá? Então, o éter etílico, ele vai se dar bem com quem? Com a parte que é o óleo, tá? Com a parte que é insolúvel em água, tá? Então, quando a gente adicionou esse éter etílico, a gente fez uma filtração. Então, a gente a gente teve uma parte que era sólida, uma parte líquida. Então, o éter etílico, ele solubilizou aquela parte de vitaminas, de óleo, tudo para ele. Então, a gente ficou com o nosso resíduo sólido, né? E depois a gente ficou com o extrato hétero, que é a fase orgânica. Então, ou seja, quando a gente fez isso daqui, né, depois da nossa filtração, nosso fluxograma se dividiu aqui, quer dizer que o nosso óleo ele vai estar aqui, ó, na fase orgânica. Esse resíduo aqui foi o que sobrou da casca, né, da farinha, tá? Da parte sólida. Então, essa parte aqui, gente, que vem aqui, essa parte que toda conectada com o resíduo 1, a gente vai descartar, porque o nosso óleo não tá aqui. Porque aqui vocês podem perceber, tá perguntando aqui, o óleo de linhaça será obtido na fração. Então, a gente descarta toda essa parte. Tá vendo que aqui tem até um extrato aquoso, ó? Então, do resíduo, a gente adiciona água seguido de agitação. Então, o nosso óleo não vai estar nessa parte, né? Na parte que solubiliza em água, tá? Então, nosso óleo vai estar aqui, ó, no extrato orgânico. Então, aqui, esse extrato hétero, vamos lá. Nesse extrato hétero, gente, o que vai estar nesse extrato nosso? Nesse extrato hétero nosso vai estar o éter, que a gente adicionou, mais o óleo, tá? Então, essas duas partes aqui, ó. Então, aqui vai ter o éter e o óleo. Então, aqui vai formar uma mistura homogênea, porque eles se solubilizam. Então, a gente faz uma destilação. Então, ou seja, o nosso óleo vai ser ou o destilado 1 ou o resíduo 4, tá? Então, dessa destilação, a gente consegue obter o nosso óleo.
Mas qual que vai ser o éter, qual que vai ser o óleo, tá? Então, se vocês forem perceber, o óleo, o éter, ele tem um ponto de ebulição, dele é menor do que do óleo, se vocês forem ver, para vocês perceberem, né? Então, pelo éter ter um ponto de ebulição menor, ele vai ser o quê? Ele vai sair primeiro, tá? Então, ele vai ser o nosso destilado 1. Então, quando a gente põe, por exemplo, se a gente for pôr esse extrato num recipiente e começar a aquecer, o primeiro que vai sair é o nosso éter, porque ele é mais leve. Então, ele vai sair como destilado 1. E o que fica? O que fica vai ser o nosso óleo. Então, o éter vai ser solubilizado, vai ser volatilizado e o nosso óleo vai ficar. Então, o nosso éter vai ser o destilado 1 e o nosso óleo vai ser o resíduo 4. Então, dessa maneira, a gente fala que o óleo de linhaça vai ser obtido no resíduo 4, a resposta nossa letra E, justamente porque o óleo ele é mais pesado, então ele vai ficar como um resíduo, né? O destilado e o resíduo que ficou no recipiente, tá bom? Vamos para a próxima estrutura de... agora a gente vai fazer uma questão aqui de estrutura atômica e atomística. Eu cheguei até a fazer alguns com vocês. Olha para vocês verem como é que repetiu novamente aquela questão do modelo de Bohr que eu falei com vocês, da emissão de luz. Quando volta para as camadas mais internas, repetiu novamente lá, e nem em 2017. Vamos prestar atenção. Um fato corriqueiro de se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água de cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas relacionadas às substâncias presentes na água do cozimento, além do sal de cozinha NaCl. Nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Então, o que está acontecendo aqui? A chama muda para azul quando você está cozinhando o arroz. Então, ele suspeita que isso seja derramamento de água, né? O sal, né? De cozinha. Então, tá derramando ali e mudou a chama, tá? Então, claramente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pelo fato de reação do gás de cozinha com sal, volatilizando o gás cloro. Letra B, emissão de fótons pelo sódio excitado por causa da chama. Produção de derivado amarelo pela chama, reação com o carboidrato. Reação do gás de cozinha com a água, formando o gás de hidrogênio. Excitação das moléculas de proteína com formação de luz amarela. Então, meninos, esse modelo se encaixa no modelo de Bohr, que foi o quê? Quando houve o derramamento daquela água com sal, os elétrons ali ficaram excitados, pulando de camada. E ao retornar, eles emitiram uma luz amarela. Então, a nossa resposta vai ser letra B, tá? Emissão de fótons. O que é fótons? São pacotes ali de energia. Emissão de fótons pelo sódio, excitado por causa da chama. Então, o sódio ficou excitado, os elétrons, né, ficaram excitados, mudaram de camada e retornaram. Ao retornar, eles emitiram luz, tá? Aqui é a questão 116, que tinha até falado com vocês na sala de aula, né? Que também é parecida, né? O mesmo raciocínio, presta atenção, ó. O teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade de material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, para em seguida observar a cor da luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão da radiação eletromagnética ao ocorrer a, letra A, mudança de fase sólida para a fase líquida do elemento metálico? Não. Combustão dos cátions metálicos provocada pela molécula de oxigênio na atmosfera. Diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica. Transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica. E promoção dos elétrons que se encontravam no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. Então, gente, a nossa resposta aqui vai ser letra D. Né? Observou a emissão de luz. Então, a emissão de luz foi o quê? Transição eletrônica, ou seja, mudança de camada eletrônica de um nível mais externo. Então, ele ficou excitado, foi para um nível mais externo. E depois ele teve que voltar.
Então, quando ele voltou, ele emitiu novamente energia em forma de luz, que é a camada mais interna. Então, a nossa resposta vai ser letra D. Essa questão nós já tínhamos resolvido ela em sala de aula. Essa questão aqui, ela veio parar aqui, mas ela é de separação de misturas, né? A gente chegou a fazer ela em sala, que também é do Enem 2017. Então, o Enem 2017 caiu 2 questões de separação de misturas, tá? Que foi aquela do óleo de linhaça e essa daqui. As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratório, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga obtida pela rotação de um recipiente e serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou líquidos misturados entre si. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função de... Então, como eu falei com vocês, a centrífuga, né? Ele faz uma decantação tipo forçada através de um aparelho chamado centrífuga. Então, ali, o processo de separação é justamente a diferença de densidade entre as substâncias que estão misturadas, né? E, de qualquer maneira, vai separar, independente do raio de rotação, independente da velocidade angular, né? Das diferentes quantidades de cada substância e diferente coesão. Então, eles vão separar de qualquer maneira, independente do raio, né? Se for uma centrífuga maior ou menor, se for mais rápido ou mais devagar, né? Mas o que faz, a propriedade que acontece entre essas substâncias, para elas se separarem, é a diferença de densidades, letra A, tá? Agora, eu quero mostrar para vocês, a gente viu modelos atômicos, Dalton, Bohr, Thomson, Rutherford e o Bohr, não foi? Então, no ano passado, gente, caiu uma questão de modelo atômico, né? Puramente ali, que envolve também a parte de estrutura atômica de isótopo, isóbaro, isoeletrônico. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, essa é a novidade, Enem 2019. Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Estes postulados foram, então, os postulados de Dalton. O Dalton foi o primeiro modelo que a gente viu, é o modelo da bola de bilhar. E a partir daquele modelo ele fez postulados, que foram afirmações, tá? E esses postulados, gente, foi, né, caindo por terra à medida que foi avançando nos modelos. Então, vamos ver os primeiros postulados. Olha, desculpa, eu mudei aqui. A matéria é constituída de átomos indivisíveis, gente. Esse foi o primeiro postulado dele. A gente pode falar que hoje em dia a matéria é constituída por átomos indivisíveis? Não, hoje a gente sabe que são indivisíveis, justamente por causa das questões nucleares, né, fissão e fusão nuclear, tá? Então, esse postulado já não vale mais para a gente. 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa, em todas as outras propriedades. Então, aqui a gente tem um conceito de isótopo que a gente acabou de ver na última aula. Gente, isótopos são elementos que têm o mesmo número atômico, mas diferem a massa. Por exemplo, o hidrogênio, ele pode ser encontrado em qual forma? Hidrogênio 1, hidrogênio 1,2, hidrogênio 1,3. Então, a massa daquele elemento, o hidrogênio, ele pode variar 1, 2 e 3. Então, aqui, isso aqui está, hoje em dia, para a gente não é mais aceito. Eles têm a mesma massa, não. A gente pode ter o mesmo elemento químico com a massa diferente, tá? 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Não, por quê? Esse também caiu por terra. Por quê? A gente pode ver, no exemplo que a gente viu na última aula, o cálcio e o potássio pode ter a mesma massa, 40. E para isso a gente dá um nome. Qual o nome que a gente dá para isso? Isóbaros. Então, hoje a gente tem um conceito de isóbaros. Então, isóbaros são elementos são elementos químicos diferentes que possuem massas iguais. Então, esse postulado caiu, né? Não, para a gente não significa mais. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantém-se identidade. Hoje a gente já sabe que o átomo não é mais indestrutível. A gente consegue sim fazer essa destruição através das bombas nucleares, etc. Então, esse postulado para a gente não vale mais. Então, vamos para o 5º. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos
em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Esse continua, gente. Para a gente formar substâncias, a gente precisa de combinar elementos. Por exemplo, a água. A gente combina hidrogênio e oxigênio em qual quantidade? 2 hidrogênios e um oxigênio, H2O. Para a gente formar o gás carbônico, CO2. Né? Para a gente formar qualquer outro elemento, a gente está combinando, tá? Elementos. Então, o postulado 5 ainda vale para a gente. Então, aí aqui perguntou qual deles ainda é considerado correto. Então, a gente estava analisando os postulados, muitos deles caíram por terra e foram substituídos, foram renovados. E qual que continua valendo para a gente hoje em dia? O 5. Então, a nossa resposta, a gente vai ser letra E, tá? Então, aqui, gente, nós, né, comentamos algumas questões. Quero que vocês continuem o estudo aí de vocês, tá? E qualquer dúvida, vamos mandando, tá? Um abraço e nós nos vemos mais. Tchauzinho.